Olá, pessoal do Covid Verificado. Essa iniciativa é muito boa. Queria agradecer a vocês pelo convite e vou tentar fazer o melhor que posso para responder as questões que vocês levantaram, que na maioria das vezes as questões são mais de clínica do que de imunologia, e eu sou mais imunologista que clínico. A primeira questão que vocês levantam é por que o novo coronavírus afeta mais o pulmão do que os outros órgãos? Na realidade, ele afeta o trato respiratório, então é porque é a via de entrada. Mas se ele entrar pela via oral, ele também afeta o intestino, então ele também infecta o intestino, porque lá também tem o receptor, né, o AC2, ou a enzima conversora da angiotensina tipo 2, que está expresso também no intestino. Então, onde tiver essa enzima expressa, ele infecta. Se entrar por outro lugar, pelo sangue, ele vai infectar as células que têm o AC2. Então, ele afeta mais o pulmão porque, de uma modo geral, é a maneira mais fácil de entrar em contato com o vírus, por tosse, porque ele é um vírus respiratório. Como ele é, assim, ancestralmente, os coronavírus são os vírus do resfriado comum. E ele afeta mais o pulmão. Então, a segunda questão é como ocorre a resposta ao vírus no pulmão. Para falar, assim, do ponto de vista imunológico, o que pode acontecer, primeiro, a célula que é infectada, são as células, de um modo geral, são células epiteliais, que apresentam o AC2. Então, essas células epiteliais, ao se infectarem, podem reagir ao vírus produzindo interferon do tipo 1, que é um interferon mais que, de um modo geral, a imunidade inata produz. Então, eles podem produzir interferon. Isso não está muito claro ainda se isso acontece com as células que são infectadas pelo vírus ou não. A outra célula que existe no pulmão que pode detectar o vírus é macrófago alveolar, que está cheio de macrófago alveolar, né, no pulmão, e também as células dendríticas. E aí elas podem interagir com o vírus via receptores de Toll, que são os receptores que reconhecem o vírus, ou via receptores citoplasmáticos, tipo helicases, que reconhecem RNA de vírus. Então, ou via Toll, ou via RNA. E aí, nesse caso, a gente tem uma resposta tanto de interferon como de citocina. Então, a resposta no pulmão ocorre por reconhecimento do vírus, por macrófagos, células dendríticas, que vão produzir citocinas tipo interferon do tipo 1 ou citocinas pró-inflamatórias, de um modo geral. Então, essa é a primeira resposta. E aí você inicia uma reação inflamatória no pulmão. Ou na mucosa aérea. Pode ser só nas vias aéreas superiores, não precisa ser nas vias aéreas inferiores. Então, por que algumas pessoas ficam com falta de ar? De um modo geral, qualquer infecção no pulmão pode acarretar o que se denomina de falta de ar. Talvez não seja bem o termo falta de ar, é sensação de falta de ar, a dificuldade para respirar que o indivíduo tem. Não é a falta de ar, mas é uma dificuldade para respirar. No caso do coronavírus, se ele chegar no alvéolo, que o alvéolo é um saquinho onde existe a troca de oxigênio com gás carbônico, é lá que se dá. Então, se vocês imaginarem uma árvore brônquica, né, uma árvore respiratória, a última parte dessa árvore é um saquinho, que é onde se dá essa troca de ar. Então, entra o oxigênio por aqui e o gás carbônico sai por aqui. Então, você tem a entrada de oxigênio pelo ar, que é o saquinho, e o gás carbônico que sai daqui para cá. Então, é uma parede bem fininha e ela tem, aqui, por exemplo, nesse local, tem uma camada de água virtual. E como é formada por água, a água ela pode formar pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas podem fazer força e aí esse saquinho colabar, fechar. Para esse saquinho não fechar, no alvéolo existe uma célula, que é o pneumócito do tipo 2, que produz uma substância chamada surfactante, que são lipídios, basicamente, e que eles se misturam com a água e impede a formação de pontes de hidrogênio.
Então esse saquinho fica redondinho, bonitinho. Quando esse vírus infecta esse pneumócito do tipo 2, ele altera a produção surfactante. Então o alvéolo colaba e aí você não tem troca de ar e você tem essa sensação de falta de ar, que é chamada de dispneia. A outra pergunta que vocês fazem é: o SARS-CoV-2 causa lesão no pulmão em todos os casos? Isso é difícil de responder, porque teria que fazer tomografia em todo mundo para saber se causa ou não causa. Se ficar na via superior, ele só vai causar tipo resfriado, mas não vai chegar no pulmão, não vai chegar no alvéolo. Então não vai fazer aquela lesão que eles chamam de fundo de garrafa. Então pode não causar. Você pode ter uma infecção no trato aéreo superior e resolver sem lesão no pulmão. E a outra pergunta é se o Covid deixa sequela mesmo em casos leves. Isso também é outra pergunta difícil de responder, porque os casos leves você não acompanha, então você não sabe se todo mundo tem, se todo mundo não tem. Eu diria que não, né? Mas que pode ser que aconteça. Pode ser que algum indivíduo que tem um caso leve, na hora de resolver o problema, ele faz mais fibrose e aí ele vai ter uma sequela maior. É óbvio que nos casos mais graves, as sequelas são mais evidentes, né? Então, quanto maior a lesão no pulmão e quanto maior a fibrose, maior é a sequela. Então, em casos leves, de um modo geral, eu acho que causa muito pouca sequela. Mas não quer dizer que não vai causar nunca numa pessoa. Na medicina não existe 100%. A gente nunca tem total certeza de quase nada. Então é possível, mas de um modo geral, eu diria que não. Obrigado.